No mundo competitivo que vivemos, muitos conflitos acontecem porque as pessoas acabam pensando naquilo que desejam, que querem, e esquecem de verificar os interesses que são comuns às outras pessoas, para que possam chegar a um acordo. Aliás, a partir de agora, é assim que a gente pode conseguir bons resultados ou talvez excelentes resultados. Pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o tema negociar para conquistar. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é negociar para conquistar. Para falar sobre esse tema, eu trouxe um grande especialista, meu querido amigo, companheiro, meu mestre de negociação, que é Ricardo Bonani. Como é que está, Ricardo? Tudo bom, Paulo? Bom, já entrando no tema, né, a gente fala assim, bom, vou negociar. Na verdade, o pessoal pensa assim, vou lá para pegar o que é meu. Né? O que você pensa sobre isso? O que é negociação para você, Ricardo? Bom, deixa eu dizer o que eu acho e dizer que não é todo mundo que acha assim. Tem algumas pessoas que pensam dessa forma, tem pessoas que pensam diferente. Mas negociação significa construir parceria. Né? Outro tipo de ação é você chegar e conquistar, lutar, tomar, pegar. Isso é outro tipo de ação, mas que também é praticada. A diferença é que quando você toma, você luta, você impõe, você não constrói uma solução definitiva. Porque a pessoa que foi explorada ou se sentiu submetida, ela vai aguardar um momento para dar o troco. Ou para poder recuperar aquilo que ela perdeu. E aí você não constrói a paz, você não constrói sucesso, você não constrói parceria. Negociação é parceria. Na negociação, o problema do outro é meu problema também. Então, todas as vezes que eu digo assim, estou negociando, muito bom. Qual é a necessidade do outro? Qual é o problema do outro? E eu não estou entendendo, não estou percebendo, então eu não estou na atitude de quem negocia. Eu estou na atitude de quem está querendo resolver algum problema que possui. E vê no outro uma saída para isso. Mas não percebe que o outro também tem demandas, também tem necessidades. E que boas negociações implicam em que essas necessidades sejam atendidas. Tem dois autores que aí você conhece, são pessoas que a gente gosta muito. Um é Roger Fisher e o outro é William Ury. Muitas das ideias que a gente vai discutir aqui e que têm orientado o meu trabalho estão embasadas na obra desses dois autores. O livrinho deles, que eu recomendo, um bom livrinho, é Como Chegar ao Sim. Né? Nesse livro, esses autores vão falar sobre alguns princípios que orientam um processo de negociação. Aí tem gente que está aí fora e vai falar assim, não, mas isso daí funciona assim, é mais na academia, é mais na universidade, é mais para dar aula, porque no mundo real, no mundo prático, isso não funciona. É muito bonito, mas a vida aqui é meio selvagem. Então, quero fazer um destaque. O William Ury é um dos autores do livro. Ele vem muito ao Brasil fazer palestras sobre o tema negociação. E eu não sei, você deve ter acompanhado pelos jornais, o Abílio Diniz, que era presidente do grupo Pão de Açúcar e tudo mais, ele entrou em negociação e chegou a uma situação meio conflitiva com o grupo Cassino sobre o domínio acionário da empresa. E a questão andava amarrada. O que fez o Abílio Diniz? Contratou William Ury para ser mediador no processo, para representá-lo. E o William Ury, utilizando os princípios que advoga no livro Como Chegar ao Sim, construiu uma parceria, construiu uma solução positiva para ambas as partes de um processo que vinha se arrastando há anos, trazendo resultados negativos para todos. O aspecto, então, principal é assim, é pensar não só no que me interessa, mas o que é de interesse do outro. E às vezes até, dependendo do ponto de vista, é mútuo. Sim, não é excludente. Então é possível construir um acordo que atenda aos interesses de ambas as partes.
A gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre o aspecto curioso no mundo de hoje da indústria automobilística. Então vamos pegar esse caso da indústria automobilística, e aí eu peço desculpas, mas tem sempre alguns livrinhos interessantes, não é? A gente precisa divulgar, não foram escritos por mim não, mas são grandes livros, puxa vida. Um livro que eu recomendo é gostoso de ler. É gostoso de ler. É o livro A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro fala sobre o estado da arte na indústria automobilística. E nesse livro vai se destacar como começou a indústria automobilística, vai se falar sobre a produção em massa, que orientou o desenvolvimento industrial do mundo todo, e que foi majoritária como modelo de produção até o final dos anos 80, meados dos anos 80, e que depois começou a ser substituída por um modelo que ainda não é majoritário, mas que todas as empresas um pouquinho mais avançadas estão buscando, que é o modelo da produção enxuta. E por incrível que pareça, o modelo da produção enxuta nasceu também dentro da indústria automobilística. Sim. Até porque pela quantidade de peças, necessidade de demanda, né? E é uma indústria just in time aí que surgiu lá aliás, no Japão desde a década de 70 que eles trabalhavam com isso. Né? Just in time. Imagina o seguinte, você trabalha com estoque zero, olha que coisa interessante. Produção em massa. Eu preciso ter bons estoques para garantir a manutenção do preço daquele lançamento que eu vou fazer e para não ficar dependente das oscilações de mercado. Então eu imobilizo patrimônio, eu imobilizo pessoas, eu tenho que ficar atento para que os produtos não expirem sua validade ou não se deteriorem em função de não estarem sendo usados rapidamente. Eu preciso ter um cuidado grande no recebimento desse material para garantir que aquilo que foi contratado de fato está sendo o que está sendo entregue. Tudo isso é custo. O que fizeram os japoneses? E liderados pelo Toyoda, aquele engenheiro da Toyota, né? O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, just in time. Então, eu negocio com o meu parceiro, meu fornecedor, e eu digo a ele o que eu vou utilizar de produto, de componentes para a minha produção no dia seguinte, ou na parte da tarde. E ele vai me entregar o material necessário para que eu faça a produção prevista para o dia de hoje. Eu não estoco um tostão em peça. Eu tenho um Kanban, que é uma quantidade de peças suficientes para alimentar um determinado ciclo produtivo. Mas esse Kanban é quase que insignificante, é o que fica no pátio da fábrica, na linha de montagem. E muito bem controlado para que não aconteça nenhum problema com ele. Porque não pode parar a produção. E aí, o que acontece? O custo de produção vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Né? Mas como é que funciona isso se eu não tiver um relacionamento muito confiável com o meu fornecedor? Claro, vamos cercar esse trabalho, esse fornecimento com contratos muito bem estruturados, vamos ter cláusulas punitivas caso haja uma falha, mas por mais punitiva que sejam as cláusulas, se esse sistema de entrega e de parceria não for contínuo, eu não consigo manter. Causa um prejuízo no fornecedor por ele não ter entregue, mas também me causa um prejuízo porque eu não entrego para o meu cliente. Isso não adianta, isso só para que não aconteça. E aí eu tenho que me preocupar com o problema dele. Porque se eu consigo resolver o problema dele, ele naturalmente vai resolver o meu problema. Então a parceria é assim, é boa para ambas as partes. E eu sei, e a gente tem constatado, que o modelo da produção enxuta tem assumido a dianteira no campo da produção. Eu trabalho muito vinculado a uma instituição que é a Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini tem sido chamada para prestar treinamentos, programas de mudança organizacional para muitas empresas. A Fundação Vanzolini é certificadora, é uma grande instituição ligada à engenharia de produção da Poli, lá na USP. Muito bem. E eu já participei de várias reuniões com empresas montadoras brasileiras querendo incrementar, acelerar o processo de produção enxuta em suas organizações.
E o que a gente percebe é que o difícil não é entender o funcionamento, não é entender como é um Kanban, o Just-in-Time, não é esse o problema. O problema é mudar a mentalidade. Ou a gente muda a cabeça e passa a pensar a negociação de um jeito diferente, ou não adianta você responder mostrando conhecimento sobre o processo de produção, porque ele não vai conseguir permanecer na medida em que as minhas atitudes são atitudes antigas, que não buscam parceria, mas buscam dominação. Então esse é um grande problema, mudar cabeças. Então, Ricardo, o que acontece é que a gente tem que ter muito cuidado na perpetuidade ou para continuar essa relação, né? Existe um dos fundamentos da excelência na Fundação Nacional da Qualidade, que é parcerias eficazes. As parcerias só acontecem com essa continuidade. Então, você está falando aqui, a questão da juntar o cliente, no caso a empresa, com o fornecedor para desenvolver produtos juntos, para desenvolver tempo de entrega junto. Perfeito. Isso pode ser usado até em relação comercial, pessoa física com outra, né? Pode. Então, tudo isso a se pensar. Quer dizer, eu não quero perder o cliente. Sim. A não ser que a relação, para mim, esteja tendo prejuízo e o preço que eu estou praticando está muito baixo para mim, para você não adianta aumentar porque você também não pode pagar. Aí, de repente, isso não dá para continuar. Mas, mesmo assim, tem coisa a se pensar. E aí eu lembro de um exemplo que você me deu antes da gente conversar, sobre aquela negociação que foram fazer com a empresa japonesa. Pois é. Como é que foi isso? Isso daqui foi o seguinte. Isso foi um aluno, eu estava dando um curso de negociação e a gente abre para comentários, é muito rica a contribuição das pessoas. E esse aluno me disse o seguinte, ele havia participado de uma negociação com uma empresa japonesa, ele trabalhava com uma montadora, não montadora, ele tinha uma empresa da indústria automobilística, né? E aí, resumindo, eles foram selecionados e ele estava para assinar o contrato firmando a parceria. E aí, nessa reunião final, imagine a cena, compradores de um lado e a equipe de vendas representando a empresa fornecedora do outro. E a planilha de custos, porque a proposta devia ser aberta em cima da mesa, item por item sendo ticado, questionado, chegou um ponto que o pessoal da equipe japonesa disse o seguinte, mas espera um pouco, este componente, acho que é uma arruela, um parafuso, uma porcaria qualquer, isso aqui está muito caro, está muito caro. Aí o rapaz disse, nossa, a gente tirou a nota fiscal mostrando que o fornecedor daquele componente que era utilizado na produção do nosso produto, nos cobrava aquele valor e a gente não tinha colocado nada sobre isso, era um valor, estávamos repassando. E aí nós ouvimos da empresa japonesa, não, entendemos, está claro, mas vamos fazer o seguinte, esse fornecedor de vocês também é nosso fornecedor, mas ele é nosso fornecedor mundial. E o preço que ele pratica para esse componente é muito inferior ao que ele está praticando com vocês. Então, a partir do momento que a gente firmar contrato, sempre que nós fizermos o pedido, a quantidade de peças referente a esse item, nós compraremos direto com eles, eles entregarão para vocês, para que vocês produzam o produto, e aí não precisa... Aí o pessoal falou assim, tá bom, né? Falou, mas não era nem grande coisa, sabe? Era pouquinho, mas puxa vida. E aí chegou um momento que eu estranhei muito. Eles foram para a margem de lucro, porque na proposta aberta você diz quanto. Aí a equipe, olha a cena, o comprador, mas espera, este valor é suficiente para vocês? Tá boa essa margem? Aí nós ficamos meio sem graças, porque a orientação da empresa nossa era, vamos ganhar essa concorrência. Depois, com o tempo, a gente vai negociar um aditivo. Porque aí sabe como é que é? Conhece os caras, um cafezinho aqui, um jantar acolá, tal, numa dessas, a gente negocia o aditivo contratual. Então, nós dissemos, não, está ótima essa margem. Aí, o representante do grupo japonês disse, olha, nós gostamos de vocês, nós percebemos que vocês têm plenas condições de serem bons parceiros nossos, queremos fazer esta parceria e, por isso, nós nos propomos a pagar isto de margem de lucro. Você vai pagar mais. Pagaram mais. Olha a cena, o comprador dizendo, não, vou pagar mais, porque não é justo o que você está cobrando.
E você não vai, de repente, conseguir me entregar do jeito que eu quero, como eu preciso, porque você não vai aguentar isso. E o que eu ganho se você fecha? Eu paro o processo e esse carro nosso vai ser um carro que vai ter muito êxito. Nós vamos vender muito e precisamos ter certeza do fornecimento. Vocês têm que ser uma empresa sólida para serem parceiros nossos. Por isso, nós nos dispomos a pagar isso. Fechamos? Muito bom. E isso no Brasil... O que isso aconteceu? Há uns 10 anos atrás, essa conversa se deu aqui no Brasil. E cada um fazer um intervalinho. Okay. E assim, voltamos aí para você dar algumas dicas para chegar a esse nível de negociação ganha-ganha que eu falado, ok? Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. Até mais. Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, espécie nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Olá, voltamos ao programa Talentos em Foco. O tema é negociar para conquistar. Antes de a gente falar sobre o tema, vocês têm semana que vem, dia 29/1, às 9 às 11h30 da manhã, no Espaço One, no Shopping JK Guatemi, em São Paulo, 2 palestras, né? Uma é do Alexandre Taleb e outra do Leandro Waldvogel, que já esteve aqui com a gente, falou sobre storytelling, né? Mas os temas das palestras são temas voltados a marketing pessoal, a desenvolvimento pessoal. Vale você conferir, existem as informações aí, vocês podem acessar o Facebook também do programa e pegar mais informações também da palestra ou dessas palestras, são gratuitas. Ricardo, então você falou sobre as situações que acontecem, o que pode se chegar realmente, e quando a gente colocou o tema aqui, conquistar no sentido de conquistar positivamente, né? Que dicas você pode dar no sentido de alguém ir para uma negociação e ir com essa formatação cerebral, ou seja, preparado para fazer uma negociação ganha-ganha, onde os dois lados ganham? Ok. Eu vou me apoiar nas diretrizes que aqueles 2 autores citados no livrinho, o Roger Fisher e o William Ury, no livro Como Chegar ao Sim, apresentam. Eles dizem assim, existem só quatro princípios que orientam um bom processo de negociação. Primeiro princípio é: concentre-se nos interesses, não nas posições. E o que eles dizem aí é o seguinte, meu amigo, posição é o que você quer ou é a proposta que você vai fazer. Você não deve começar propondo ou já indo logo de cara dizendo eu quero isto. Você deve primeiro conversar para entender quais são as necessidades do outro, para verificar se você pode, além daquilo que você imaginava, apresentar outras alternativas, né? Quando a gente chega com uma proposta, a gente fecha o processo de negociação. E o processo de negociação, ele precisa primeiro abrir, para depois a gente ir para o finalmente e fechar.
os antigos diziam, não é? A gente precisa, conversando que a gente se entende, né? Minha avó falava, é preciso especular, sabe, assim, especular. Tem que perguntar, pergunte, anote. Ó, uma dica legal, anote o que a pessoa está falando. Puxa, de repente a pessoa que nunca foi ninguém, as pessoas que conversavam com ela nunca notaram nada, ela vai se sentir mais valorizada. O que ela está falando está sendo até escrito, entendeu? Anote, tente compreender, faça paráfrases. Que é paráfrase? Você diz para a pessoa, olha, vamos ver se eu entendi direitinho o que o senhor colocou. E aí você repete o que você ouviu. Ao fazer isso, a pessoa vai perceber assim, puxa, está me ouvindo, é isso mesmo. Ou então, tem uma, eu não falei um negócio, deixa eu falar. E aí você vai conseguindo mais informação. Então, esse é um ponto. Concentre-se nos interesses, pergunte, saiba perguntar, saiba ouvir. Depois, separe as pessoas do problema. Separar pessoas do problema muitas vezes, a questão emocional vai estar presente numa negociação. E se você não souber administrar as emoções, chega um momento em que você se deixa envolver por elas e você deixa de perceber os contornos do problema. Tem um exemplo que eu gosto de usar, que é o seguinte. Imagine aqui, eu estou vendo a minha mão, estou vendo. Vejo a minha mão, vejo bonito e olho até em direção a vocês. Está tudo bacana. Por quê? Porque a minha mão está distanciada de mim. Bons negociadores têm que ter uma visão distanciada das coisas próximas. Se eu me envolvo demais, eu não estou vendo mais nada, eu fiquei cego, eu fiquei fechado, porque eu e o problema somos uma coisa só. Bons negociadores têm que ter uma visão distanciada do problema. E quando você perceber que você não está bem, que o sangue subiu, que você está tá bravo, então, amigo, pare, interrompa a negociação, não prossiga. Aguarde o momento oportuno. E se você achar que você não vai ter jeito, porque toda vez que eu penso nisso, então, meu amigo, contrate um terceiro para te representar, não é? Assuma, eu estou tão envolvido que eu não tenho discernimento para tomar uma decisão, né? Por fim, terceiro ponto, crie alternativas. Essa história de que só tem uma possibilidade, isso é vício de quem fez muito vestibular ou fez muita prova com alternativa, sabe? Só tem uma resposta certa. Para com isso. Na vida tem muitas alternativas. Isso só é válido para a prova, que o professor tem preguiça de corrigir, então ele faz um gabarito, põe em cima e pronto. Mas na vida não é assim. As coisas são construídas. Por isso, pense possibilidades, explore a margem de negociação. São possíveis muitos negócios. E, por fim, quarta diretriz que eles usam identifique critérios adequados para julgar as propostas que estão sendo colocadas. E uma informação que para mim valeu muito cuidado com a sua vontade. A nossa vontade não é uma boa mestra. Às vezes a gente acha que não porque eu quero. Espera um pouquinho, comandante. O que o mercado está dizendo? O que está sendo praticado? Você tem que ter indicadores, você tem que pesquisar o mercado, porque se está muito baixo em relação ao que o mercado está praticando, tem coisa nesse negócio. Alguma coisa tem, entendeu? Pensa bem. Agora, se está muito alto, espera um pouco, se justifica isso, eu preciso ter um critério para avaliar propostas. Identifique critérios válidos. 4 princípios, e os autores vão explicar esses princípios em seus livros de forma bem apresentando técnicas, dando exemplos, muito útil para a gente. Por isso que hoje se fala muito em negociação para conciliação. Existem as varas de conciliação, onde se está saindo dos tribunais, para que exista um mediador para fazer esse processo de pegar os interesses comuns. E por isso que é um terceiro que faz, porque ele não está envolvido necessariamente no problema. Tem o distanciamento certo e aí as pessoas conseguem ver coisas que às vezes estavam na frente dos seus olhos, mas elas estavam tão envolvidas que não conseguiam enxergar. Exatamente. E, bom, aí você falou de uma outra coisa que eu acho interessante do nosso mestre aí da PNL, do Grinder, né? Qual para a gente ter fechar o nosso
essa brilhante aula que você deu para a gente, né? Que foi uma brilhante aula. Qual é a dica que você acha interessante aí para você fazer uma negociação cada vez melhor? Tá. John Grinder, que citado por você, e é nosso mestre, ele é um dos criadores da programação neurolinguística, PNL, ele e o Richard Bandler. E certa vez o Grinder fez um trabalho, e o título era Alta Negociação. E aí eu tive a oportunidade e a felicidade de participar desse trabalho, desse curso com ele. A dada altura ele disse o seguinte, nós precisamos mudar a metáfora que orienta o processo de negociação. Metáfora é assim. Muitas vezes, pessoas que vão negociar, elas dizem assim, precisamos ver qual é a nossa tática. Precisamos ter uma boa estratégia de aproximação. Nós precisamos... fica esperto. Paulo, fica esperto. Lá é campo minado. Campo minado. Vê o que você fala que os bichos lá te engolem, entendeu? Você está bem municiado, está bem armado para encarar os camaradas. Essas palavras são muito usadas numa outra atividade humana que não é bem a negociação, que é a guerra. É o grande livro de negociador e de estratégia do Sun Tzu, que é o mestre da guerra. Então veja só, a guerra é uma metáfora que tem inspirado os negociadores ao longo das eras. Está na hora de mudar. E o John Grinder diz assim, eu proponho uma nova metáfora. Eu proponho que sempre que você vá para uma negociação, você pense que você está indo para uma dança. Você vai dançar. Aí eu olhei e falei, dançar... Aqui no Brasil isso é meio estranho. É meio exótico, né? Assim. Aí eu tentei pensar como dançar. Eu falei assim, por exemplo, você está dançando com uma moça. Veja, você tem que se preocupar com a moça, porque você não pode pisar no pé dela, ela tem que se sentir bem. Então, cuidado, né? Não vai comer cebola, alho, essas coisas, porque na hora não fica meio... É desagradável. Então, os parceiros têm que se preocupar um com o outro. O problema do outro é seu problema também. Outra coisa, você pode ser um camarada que estudou tudo sobre forró. Você conhece o forró muito bem, mas de repente está tocando um samba. E aí entra uma valsa. Você não vai dançar? Bons negociadores devem saber negociar com pessoas que têm jeitos diferentes, estilos diferentes. Procurar cópias carbono de você não dá. O mundo é muito diversificado, as pessoas são diferentes. Então você tem que saber dançar diferentes ritmos. Mais uma coisa, aí você está dançando muito bem, está maravilhoso, só que você está dançando forró e a orquestra está tocando valsa. Não funciona, está esquisito. Então, os negociadores não podem deixar de ouvir a música que o mercado está tocando. Porque se a música for diferente e você estiver fazendo uma outra dança, não vai dar certo. Por fim, os negociadores, quando acham que aquela música não funciona, eles podem parar de negociar. E aí, a orquestra percebe que não está agradando e ela muda. Os negociadores também podem influenciar a orquestra. E, por fim, na negociação, quando a negociação a dança é boa, eu pergunto, quem está ganhando a dança? Quem ganhou? Foi o homem ou foi a moça? Os dois. Os dois. Boas negociações trazem resultados bons para ambas as partes. Você pode dizer, não, para mim foi ótimo, para ela foi mais ou menos. Mas foi bom para todos. Foi bom. Pelo amor de Deus. Ok. Bom, o nosso tempo acabou. Eu agradeço imensamente a sua contribuição, como sempre. É um prazer estar com você, é um prazer compartilhar trabalhos e ser seu aluno, né? Estou com saudade disso. Nós somos colegas, que coisa boa. Gente fantástica esse daqui, viu? Gente fantástica. Fantástico você. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço a presença, espero que vocês tenham aproveitado bastante, como eu também aproveitei, e até a semana que vem. Obrigado.